Não há a menor dúvida de que o grande debate que tem se colocado desde a queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética e o colapso do socialismo real, tudo isso acontecendo na passagem dos anos 80 para os anos 90, um novo cenário se impôs no mundo. E esse cenário passou a ser regido pelo pensamento neoliberal. O neoliberalismo é uma proposição que leva em conta os preceitos, as premissas defendidas há mais ou menos 250 anos atrás pelo escocês Adam Smith, em sua obra A Riqueza das Nações. Lá, no final do século XVIII, Adam Smith lançava as bases de uma nova economia que deveria ser comandada pela mão invisível do mercado e não mais pela mão concreta do Estado. Naquela ocasião, Smith fazia duras críticas ao mercantilismo, que era a política econômica em curso na Europa, marcada por uma forte intervenção e protagonismo do poder público na área econômica. Também fazia uma contundente crítica aos protecionismos, às companhias privilegiadas de comércio e principalmente ao pacto colonial que impunha as diretrizes na relação das metrópoles europeias sobre o conjunto de suas colônias, especialmente as que foram aqui estruturadas no nosso continente americano. Naquele momento em que Adam Smith lançava as bases do novo modelo liberal, o capitalismo estava se consolidando como sistema hegemônico. Era, portanto, o fim da transição feudo-capitalista. E a partir do final do século XVIII, mudanças no cenário político, como as revoluções liberais e burguesas, que destruíram os regimes absolutistas, instituindo em seus lugares os chamados estados liberais, os governos monárquicos absolutistas, e em alguns casos até repúblicas, umas presidencialistas, como nos Estados Unidos, outras parlamentaristas, como é o caso da França. Então, ao mesmo tempo em que se davam essas mudanças no plano político, também ocorriam mudanças no plano econômico, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial estabeleceu de maneira definitiva a separação entre o capital e o trabalho. E adotou como modelo a ser usado o modelo que tinha sido concebido pelo Adam Smith. Um modelo cuja essência, cujo ponto central era a não interferência do poder público na relação entre os trabalhadores e os seus empresários. Caberia, segundo Adam Smith, a lei do mercado comandar a relação entre o capital e o trabalho. Portanto, os salários e as condições de trabalho seriam, em última instância, definidas pelo livre jogo da oferta e da procura, a famosa mão invisível do mercado. E esse modelo acabou se revelando bastante concentrador e, por que não dizer, muitíssimo excludente. Ao mesmo tempo em que ele era aplicado, que se tinha de um lado uma forte concentração de capital por parte dos compradores de força de trabalho, os empresários, os donos do capital, e do outro lado a miséria que graçava junto aos setores populares, ao proletariado de uma forma geral. À medida em que as máquinas vão se modernizando e sendo aplicadas no processo de fabricação, nós vamos ter aí uma queda importante na oferta de empregos. Isso vai gerar um batalhão de mão de obra industrial de reserva.
o que vai gerar, de alguma maneira, de um lado, um aumento importante da produção, grande oferta de bens e serviços, e do outro lado, um retraimento do potencial de consumo, isto é, das demandas na sociedade civil. Esses são os elementos que nos ajudam a compreender a crise de superprodução que se abateu sobre as economias europeias entre 1873 e 1896, cujo desdobramento foi a corrida imperialista, o neocolonialismo na passagem do século XIX para o século XX, que teve como efeito central a Primeira Guerra Mundial, isto é, a disputa acirrada pelos mercados e territórios, agora nas vias de fato, isto é, as nações, os grandes governantes, a serviço dos seus grandes empresários, passaram a pegar em armas para defender os interesses dos investidores privados locais ou nacionais. Então você tem aí a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, como desdobramento dessa primeira, que tem como causa central exatamente a disputa por mercados e territórios. Esse modelo, portanto, se mostrou falível. E uma nova crise muito forte se abateu sobre a economia depois que a guerra terminou, depois que a Primeira Guerra terminou. Ela começou nos Estados Unidos, acabou se arrastando pelo conjunto das economias periféricas e centrais, e o que foi necessário fazer para deter esse avanço da superprodução de um lado e do retraimento de demandas de outro lado? A adoção de um novo modelo econômico, um modelo antiliberal, que é o modelo que havia sido concebido pelo economista britânico John Maynard Keynes, que defendia o protagonismo do Estado como meio de restabelecer o equilíbrio entre a demanda e a oferta, melhorando a capacidade de compra, o nível de emprego, de empregabilidade na sociedade, de um lado, e, por outro lado, reduzindo os lucros, a lucratividade dos negócios privados, para que esses bens e serviços pudessem ser acessíveis e consumidos pela massa trabalhadora. Então, caberia ao Estado voltar a interferir na relação capital e trabalho para exatamente viabilizar esse reequilíbrio entre demanda e oferta e salvar o capitalismo. Foi o famoso New Deal do presidente Roosevelt, do democrata Franklin Delano Roosevelt, desde 1933. Então, a partir de 1933 até o início dos anos 80, mais ou menos, o modelo que passou a reger grande parte das economias de mercado pelo mundo afora foi o modelo keynesiano. Só que esse modelo, obviamente, ele passou a ser alvo de muitas críticas por parte do empresariado, que entendia que não era justo pagar tantos impostos para que o Estado pudesse dispor de um recurso suficiente para ser aplicado em seus programas sociais, que também faziam parte dessa estratégia à la keynesiana, né? Essa estratégia keynesiana que seria também melhorar o desempenho do consumo da sociedade, tirando da marginalidade, da exclusão extrema, trabalhadores a partir de uma política de assistência por parte do Estado, que é a política do Estado de bem-estar social, o welfare state. Isso passou a ser fortemente contestado e questionado por importantes nomes do pensamento econômico do século XX, com destaque para os economistas da escola austríaca, né, o von Mises, e também o Friedrich Hayek, né? São dois grandes expoentes aí do pensamento neoliberal, juntamente com um dos grandes nomes do pensamento econômico neoliberal norte-americano, professor da escola de Chicago, no Illinois, o Milton Friedman. Então, o von Mises, o Hayek e o Friedman contestavam de maneira bastante forte a essa estratégia keynesiana e defendia o restabelecimento de um modelo que pudesse ter como referência o liberalismo. A isso deu-se o nome de neoliberalismo. Então, desde o início dos anos 90, o que se tem no capitalismo internacional é o primado do pensamento neoliberal. Basicamente, o neoliberalismo propõe uma redução da participação do Estado na economia, a redução do tamanho do Estado, a redução das políticas assistenciais engendradas pelo próprio Estado, o restabelecimento da relação
da relação entre capital e trabalho, dirigida pela lei da oferta e da procura, portanto, dirigida pela mão invisível do mercado, a privatização como meio para reduzir o tamanho do Estado, a privatização ou desestatização da economia. Em alguns lugares, essa presença do Estado se tornou muito acentuada, como, por exemplo, aqui no Brasil. Então, os neoliberais aqui brasileiros passaram a defender programa sistemático de privatização das estatais como meio de fazer com que o Estado arrumasse recursos e, ao mesmo tempo, atraísse capital estrangeiro para que pudesse ser aplicado em nosso país.